Olá, meus amigos, minhas amigas, boa tarde para todos. É uma alegria estarmos aqui com vocês na página aqui no Facebook do Oswaldo Cruz. Que nós temos uma excelente tarde, que o alto possa nos inspirar para que as reflexões possam de fato alcançar o nosso coração. Seguindo as orientações do nosso querido amigo Luiz Guilherme, a quem agradecemos pelo convite, antes das nossas reflexões, nós vamos fazer uma prece, preparando o nosso coração, o nosso mundo interior para acolher os recursos do alto. Depois nós vamos fazer uma leitura, ao acaso aqui do livro Fonte Viva, para também já irmos sintonizando com o alto. E aí, enfim, a gente traz as nossas reflexões acerca das palavras de vida eterna. Então, iniciando o nosso trabalho, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento em prece ao Criador da vida, a Jesus, o Divino Amigo. Nós agradecemos, Mestre, pela oportunidade que temos de acessar essas palavras de vida eterna, de conhecê-las, de beber dessa fonte, de nos nutrirmos desse pão. Que ele possa ser para nós, Senhor, a força de que precisamos para a caminhada. Que elas possam ser a luz abrindo horizontes, mostrando rumos e caminhos. Que elas possam ser a inspiração para a nossa melhoria, para a nossa renovação. E que assim, cada vez mais conectados contigo, Senhor, por essa palavra que se faça viva em nós, que nós possamos realmente retratar ao mundo a eterna e inesquecível mensagem da Boa Nova, que nos fala de esperança, que nos fala de alegria, que nos fala de um mundo novo, sustentado, regido, coordenado pelo amor. Obrigado pela sua bondade, pela sua misericórdia, que nos ampara sempre, mesmo nos momentos mais tormentosos, quando nada vemos ou não julgamos ver. Ali está você, Mestre, nos amparando como sempre o fez, nos auxiliando a vencer cada tormenta, cada tempestade, cada noite, rumo a um novo dia, rumo à calmaria da paz contigo, da paz com Deus. Obrigado, Senhor, e permaneça conosco. Que assim seja. Bom, feita a nossa prece, vamos abrir aqui ao acaso uma mensagem do livro Fonte Viva. Vamos ver o que sai. Capítulo 117, possuímos o que damos. E ele vai comentar, Emmanuel, o versículo do apóstolo Paulo, ou a fala do apóstolo Paulo, que está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, em que Paulo diz: é mais bem-aventurado dar do que receber. E então o benfeitor comenta: quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais, que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que em doação permanente se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois,
de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo, e em verdade entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Então, mensagem muito propícia, né, para aquilo que nos propomos a refletir nessa tarde, já realmente preparando o ambiente, preparando aí os horizontes do nosso pensamento e do nosso sentimento, para meditarmos na importância daquilo que damos para nós, né, nesse processo de crescimento, a importância daquilo que damos para a vida, para nós mesmos enquanto espíritos em jornada, como também para o entorno, para que sejamos de fato esses instrumentos do alto que sempre nos enriquece de recursos infinitos para que possamos enriquecer aos outros, à vida, né? aos caminhos pelos quais passamos. Então, muito propícia a mensagem. E como nós dizíamos ao início, nós nos propusemos a refletir nessa tarde sobre as palavras do Cristo. Essas palavras de vida eterna, nessa feliz definição que Simão Pedro nos traz. Somente tu, Mestre, tens as palavras de vida eterna. Porque em momentos como os que vivemos, momentos de desafio, momentos de luta, como nunca, precisamos recorrer, precisamos acessar, trazer de volta à nossa memória, mas sobretudo ao nosso coração, aquelas palavras que um dia foram proferidas e que têm sido trazidas pelos ventos espirituais, digamos assim, né? Varando o tempo e nos alcançando ainda hoje, desde lá, das margens do Tiberíades, daquela região simples, singela da Galileia, palavras de vida eterna que o tempo não pôde abafar, ecos dessa boa nova que alcança o nosso coração hoje de maneira tão alvissareira como naqueles tempos, infundindo em nós esperança, infundindo em nós consolo, infundindo em nós certeza desse amparo e daquilo que nos espera mais além, vencidas as tempestades, vencidas as lutas, a jornada pelo deserto. Então nós precisamos, como nunca, relembrarmos daquelas palavras divinas proferidas outrora pelo meigo Rabi, quando, por exemplo, nos dizia: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Quando nos dizia: não vos deixareis órfãos, vou e volto para vós, vou preparar-vos um lugar. Quando nos dizia que estaria conosco até a consumação dos séculos. Quando nos dizia ser Ele o caminho, a verdade e a vida. O que essas palavras despertam em nós? Mais do que isso, o que está oculto nessas palavras que as fazem assim tão inesquecíveis, que as fazem assim tão marcantes ao nosso coração, já minimamente desperto, interessado nesse mestre, nesse ser que nos polariza as atenções e que nos momentos mais desafiadores é para quem ou é a quem recorremos. Então é nesse sentido que nós nos propusemos a refletir no poder dessas palavras, né? No poder de buscarmos, de estabelecermos um relacionamento com essas palavras, de convivermos em nossa vida cotidiana com essas palavras, para que elas possam de fato cumprir a sua finalidade, que é a finalidade transformadora com a qual foram expressas. Não por acaso, o Cristo é chamado de o Verbo. No grego a palavra é logos, que a tradução mais adequada talvez fosse palavra mesmo. Mas para o português foi traduzido o Verbo, que traz essa ideia também de ação, né? De criação. Porque
primeiro aspecto a entendermos quando falamos de palavras ou de verbo é entender a potência criadora, a potência transformadora dos verbos, né? Ou das palavras, daquilo que expressamos. Aliás, é esse o sentido que está ali muito bem expresso na própria metáfora da criação, quando se diz que Deus criava falando, verbalizando, e Deus disse. Porque o verbo não é outra coisa senão a materialização daquilo que vai no nosso coração, no nosso pensamento. O mestre já nos dizia, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então a palavra ela é como que a síntese, ela é como que essa súmula, né, de um conjunto de emoções que foram transformadas em pensamentos e que se concretizaram ali no verbo. O Cristo é o verbo divino, o verbo de Deus, porque ele é justamente esse canal por meio do qual se expressa o próprio Criador. O amor, a misericórdia que vertem diretamente do próprio Criador. Por isso, Kardec irá inclusive denominá-lo médium de Deus no livro A Gênese. Então, na medida que a gente vai entendendo essas metáforas, essas analogias, a gente vai entendendo melhor o que é o verbo, qual a sua finalidade, como Emmanuel vai dizer no livro Vinha de Luz, no capítulo 97, uma mensagem intitulada O Verbo é Criador, e ele vai dizer que o que sai pela boca, né, do coração, o que sai do coração e da mente por meio da boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, segundo a natureza da emissão. Então, refletindo sobre o que as palavras geram em nós, ou o que as nossas palavras geram em outros, nós podemos imaginar, nós podemos chegar a entender de que fonte elas provieram, qual a natureza dessa emissão, o que elas transportavam consigo. E é por meio desse entendimento que a gente vai chegando a entender realmente o que estava por trás dessas palavras e por que elas são assim tão marcantes. As palavras do Cristo, as palavras de vida eterna, expressas com um propósito claro, alcançar-nos para, com o nosso auxílio, nos transformar. E enquanto a elas não nos abrimos, enquanto não as acolhemos, seguem elas, digamos assim, nos envolvendo, nos circundando, tentando adentrar o nosso mundo interior. Porque uma vez que as ouvimos, seja onde for, né, onde tenha sido em nossa trajetória espiritual, nunca mais as esqueceremos. Podemos relutar, podemos resistir a elas por um tempo, por algumas encarnações, por séculos talvez. Mas chega sempre um momento em que cedemos e não mais resistimos a essa força poderosa que vence qualquer resistência, né? Com paciência, com perseverança, que é a força do amor. Então, é sobre essas palavras, sobre esse sentido transformador das palavras do Cristo que a gente gostaria de conversar. Eu me recordo, inclusive, de uma fala que eu gosto muito de Isaías, se eu não me engano, no capítulo 55 de Isaías, ou 53, mas enfim, basicamente Isaías fazendo ali uma fala, né, sendo o arauto do Criador, ele diz que a palavra do Criador ela é assim como a chuva, né, que desce do alto e alcança o solo e não retorna a ele enquanto não dá semente ao semeador, não dá pão àquele que come, enfim. Olha que analogia bonita, né? A palavra que vem do divino, que vem de Deus, e neste caso, por meio do Cristo, essa é uma palavra que ela não retorna ao Cristo enquanto ela não cumpre a sua função de dar semente ao semeador e de dar pão àquele que tem fome, de nutrir, de regar, de levar vida. É a palavra que é como a chuva, que cumpre a sua missão no solo e só depois retorna, né, às fontes do alto para cair depois novamente em novo ciclo de vida e de fertilização. Assim é a palavra divina. Assim é ou são as palavras do Cristo e por isso de vida eterna, porque seguem nesse ciclo secular, milenar já,
sempre retornando a nós, nos convidando a novos planos de entendimento, a novos processos de produção e de transformação, enriquecendo-nos, enfim, para que possamos enriquecer a vida de cor, de perfume, de beleza, de frutos, de alimento. Essas são as palavras de Jesus. E por isso o seu alcance, porque se as palavras refletem o que vai no coração, a gente consegue entender melhor, sentir, melhor dizendo, o que ia no coração do Mestre, quando proferia cada uma daquelas palavras. E é aí que a nossa conexão com essas palavras vai se fazendo mais profunda. É aí que, de fato, vamos acolhendo-as como as sementes que devem ser em nosso solo. Quando criamos essa intimidade, esse diálogo efetivo com as palavras de Jesus que para nós foram registradas pelo Evangelho. Vamos percebendo que nós podemos e devemos conversar com Cristo tantas vezes quanto se fizerem necessárias, melhor do que isso, tantas vezes quanto quisermos, a partir do Evangelho que Ele nos legou, a partir do Evangelho que chegou até nós. Eu me recordo de uma passagem que está no livro Contos desta e d'Outra Vida, de Humberto de Campos, irmão X. Uma passagem chama-se Na Vinha do Senhor, que conta uma história ali, que conta um relato acerca de Simão Pedro, já depois da partida do Mestre, depois da crucificação. Simão Pedro na casa do caminho, se preparando para o trabalho, para os longos anos de intensos trabalhos que ele teria adiante, para realmente transformar-se à luz do Evangelho. Conta-se que certa feita ele fazia uma prece ao Mestre, rogando que pudesse inspirar, que pudesse sustentar e que lhe enviasse trabalho. Ele queria, enfim, colocar em prática aquilo que havia aprendido com Jesus. E o Mestre, na sua misericórdia, ele aparece e lhe garante, ou lhe sopra, que enviaria trabalho, que ele aguardasse que o trabalho haveria de chegar. Então é aquela passagem conhecida talvez por muitos, em que Simão Pedro, no dia seguinte, após essa oração, está ali na casa do caminho e de repente ouve uma gritaria lá fora. Quando ele vai ver o que era, entra ali um indivíduo que era um assaltante, um ladrão, que fugia da população que tentava linchá-lo. Simão Pedro, ao invés de acolhê-lo ali, de dar-lhe algum amparo, de protegê-lo ao menos da multidão, para orientá-lo, para conversar com ele e tudo mais, pelo contrário, adota a mesma postura e logo o escorraça ali daquela casa. Mais tarde, um outro processo similar, uma mulher conhecida na cidade pela sua vida de equívocos e tudo mais, pede ali auxílio, pede ali socorro, e ele então a afasta, considerando-a indigna daquele local, daquele recinto consagrado ao Mestre e ao Evangelho. Mais adiante, novamente, o indivíduo bate na porta, ele ouve um som na porta, quando abre ali cai um indivíduo que estava completamente embriagado, e mais uma vez ele expulsa aquele irmão. À noite, ele retorna às preces, rogando ao Mestre, pedindo explicações, por que não havia enviado o trabalho que ele tanto esperava. E é então que Jesus novamente lhe aparece e lhe explica que, em verdade, havia o visitado por 3 vezes e que ele havia recusado essa visita ou a oportunidade do trabalho. Então que Simão Pedro cai em lágrimas, em pranto, como muitas vezes ocorreu, rogando auxílio, que o Mestre pudesse, digamos assim, sustentá-lo na sua pequenez, ampará-lo na sua pobreza de recursos, ensiná-lo. E é então que Jesus diz para ele: Pedro, quando quiseres conversar comigo, quando quiseres a minha orientação, lembra-te de que o Evangelho tem a minha palavra. Então é esse sentido, é essa abrangência que nós precisamos ter ao olharmos, ao nos aproximarmos, ao interagirmos com o Evangelho do Cristo. Percebemos que aqueles textos não são letra morta, não são simplesmente um registro histórico,
estão ali, digamos assim, sob aquela moldura para que pudessem se preservar aqui na materialidade, mas em verdade a casca esconde uma força viva. Em verdade ali estão sementes, sementes de vida e de renovação. Assim se configura cada lição de Jesus. Cada palavra do Mestre está repleta de um tremendo potencial que nos cabe aproveitar. Mas para isso é preciso preparar o nosso coração, o solo da nossa alma, com a postura da humildade, né? Com essa postura do conhecimento íntimo, que outra coisa não é senão revolver esse nosso solo, removendo as pedras, os espinhos, para torná-lo fértil, humilde, portanto, a palavra humus, né? De fertilidade, para receber essas sementes de vida. Aliás, essa é a própria definição que Emmanuel traz no livro O Consolador, lá na questão 290, quando, falando a respeito das parábolas de Jesus, ele as compara às sementes, que mais tarde desabrochariam em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Esse é o processo. As sementes aí estão há muito. Cada um que nelas investe as converte em árvores de sabedoria e de misericórdia para si e, naturalmente, para os outros. E é disso que estamos necessitados. No momento onde muitos não encontram orientação, é preciso produzamos frutos de sabedoria, que não são assim propriamente nossos, mas que representam o resultado do nosso esforço, amparado, secundado por tanta misericórdia do alto. No momento em que muitos têm fome, né, de consolo, de refazimento, é preciso produzir frutos de misericórdia, que mais uma vez não são propriamente nossos, mas representam aí o produto dos nossos mais sinceros esforços com o Cristo de Deus. Então essas árvores poderemos e deveremos ser nós mesmos. Como Kardec vai trabalhar de maneira muito bonita, quando no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, vai estudar aquela passagem da figueira que secou e vai dizer que nós somos convidados a ser essas árvores que produzem os frutos para alimentar os nossos irmãos em humanidade, para alimentar aqueles que aqui estamos em processo evolutivo, né? Ele cita lá os médiuns, mas não somente os médiuns mais diretos, ostensivos, mas todos nós podemos ser médiuns das forças superiores da vida a partir dessa produção. E é nesses momentos em que seremos visitados pelo Mestre na pessoa do próximo, na pessoa dos aflitos, na pessoa dos desamparados, dos desorientados, seremos visitados pelo Mestre, como naquela passagem da figueira que secou no Evangelho, seremos visitados em busca de frutos, de alimento, de força para a caminhada, de sombra que possa aí representar o consolo para prosseguirem os indivíduos desconsolados no seu caminho, para se refazerem e voltarem à luta, aos esforços. E é preciso que não sejamos nós mais apenas árvores frondosas na seara do Evangelho, sem, no entanto, frutos. Porque por muitos séculos temos sido aquela figueira frondosa, com belas folhas, né, de aparência muito bonita. No entanto, quando mais perto, quando analisado mais propriamente o que temos produzido, falta ali a substância. Então, o estudo dessas palavras, a relação com elas, não é somente um processo de ostentação, de ornamentação do intelecto, de ornamentação da personalidade. Deve ser agora produção para a vida eterna. É esse o nosso foco, é esse o nosso objetivo no relacionamento com essas palavras. E para aprofundar as nossas reflexões sobre isso, nós selecionamos aqui uma mensagem do benfeitor Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, não poderia deixar de ser. No capítulo 118, uma mensagem muito bonita, chamada Ante a Palavra do Cristo, em que Emmanuel vai selecionar o versículo
lá do capítulo 6 do Evangelho de João, onde Pedro, um pouco antes, ou um pouco depois, melhor dizendo, desse versículo que Emmanuel selecionou, Pedro vai trazer aquela definição das palavras de vida eterna. Mas este versículo é o 6, capítulo 6, versículo 63. O das palavras de vida eterna é o versículo 68. Mas Jesus disse: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Porque é o que Emmanuel disse lá também, né, no livro Vinha de Luz, capítulo 97, o Verbo é Criador. São forças vivas e palpitantes, porque são a expressão do pensamento, que por sua vez é o resultado daquilo que está no coração, a elaboração do sentimento e das emoções, e que está na base da vida, de tudo que fazemos, da construção do nosso destino. Basta pensar que tudo o que veio à existência um dia existiu antes no pensamento de algum ser. O universo no pensamento do Criador. Nós mesmos, antes de virmos mais propriamente à existência, existimos antes no pensamento do Criador. E assim, o que encontramos vida fora, o nosso próprio destino, está sendo construído dentro de nós. O que encontramos vida fora e que o tempo nos traz não é outra coisa senão o resultado daquilo que um dia antes existiu em nós mesmos. E as palavras são o veículo para isso, porque elas expressam o pensamento, que é o alicerce da vida, né? Que é o construtor da nossa vida. Lembremos lá do livro Pensamento e Vida. Daí a importância de meditar não só nas palavras em si, na embalagem, mas no conteúdo que elas têm transmitido na nossa vida, e assim também a importância de não nos fixarmos apenas na embalagem das palavras do Cristo e buscarmos o conteúdo, porque esse sim é espírito e vida. Paulo mesmo dizia que a letra mata. Se a ela nos prendemos, nos limitamos em muito, né, naquilo que poderíamos extrair desses recursos. Porém, o Espírito, diz ele, vivifica, o Espírito da vida. E é esse um dos principais propósitos do Evangelho, ou melhor, do Consolador, do Espiritismo, enquanto Evangelho redivivo. Ajudar-nos a fugir, né, dessa posição em que temos estado por muito tempo no relacionamento com essas palavras, presos à capa, presos à forma e muitas vezes menosprezando o conteúdo. Temos por muito tempo estado presos aí à casca e desprezado o sumo, a própria polpa da fruta, onde está o verdadeiro sabor, o verdadeiro valor das lições de Jesus. O Espiritismo, com as ferramentas que nos traz, com as leis que nos revela, né, os princípios fundamentais que regem o mundo espiritual, a vida, o universo, que ele vai nos apresentar, a reencarnação, o mundo espiritual, a mediunidade, escala espírita, sintonia, enfim, tudo aquilo que vamos aprendendo a partir dessa doutrina luminosa, isso tudo vai funcionando como o próprio Kardec nos diz, lá na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, como que vai funcionando como que chaves, né? Chaves de entendimento, chaves que nos dão acesso ao tesouro escondido. Por muitos séculos temos nós brigado pelo cofre e esquecido do tesouro, que é universal, que é acessível e que deve ser realmente a nossa preocupação maior. Então está aí um dos objetivos essenciais do Evangelho Redivivo, do Consolador, como os próprios Espíritos vão nos dizer na questão 627, por exemplo, resgatar a palavra viva do Cristo, né, para que ela realmente possa nos transformar. Então, avançando aqui no comentário de Emmanuel, ele diz assim: em todos os tempos surgem no mundo grandes espíritos que manejam a palavra, impressionando multidões. Entretanto, falam em âmbito circunscrito, ainda quando se façam ouvidos em vários continentes.
Ora, isso aqui é característica de todos os tempos. Indivíduos que, pela sua eloquência, pelo seu carisma, pelo brilho da inteligência, envolveram e arrastaram multidões, mas muitas vezes falando de âmbitos muito restritos, né? Quando não utilizando essa palavra para perturbação, para interesses mesquinhos, e levando coletividades inteiras ao desequilíbrio, à ruína, né? Ao prejuízo. Outros levando comunidades inteiras, povos inteiros, à ilusão, à queda, enfim. Outros apenas utilizando-se desse recurso ou manejando essa ferramenta como um processo de exaltação de si mesmos, colocando-se ali em píncaros, né, de vaidade, de orgulho, mas porque tinham o brilho, né, conseguiam colocar uma capa às vezes muito bela. Outros até o faziam com sinceridade, eram de fato missionários, trouxeram contribuições preciosas, valiosas, mas também limitadas dentro dos seus horizontes de pensamento e, sobretudo, de sentimento. Como eram também seres em evolução, em jornada, utilizaram mais ou menos bem desse elemento divino de criação que é o verbo, que é a palavra. Seja ela falada, seja ela escrita, como for. E aí ele vem citando alguns exemplos, né, daqueles que até utilizaram bem a palavra e que marcaram tempo, marcaram um povo, né, foram importantes nas contribuições que legaram. Por exemplo, Dante define uma época, Camões exalta uma raça, Shakespeare configura as experiências de um povo, Voltaire exprime determinada transformação social. Então, qual de nós já não ouviu falar de Dante, né, Alighieri, de Camões, de Shakespeare ou de Voltaire? Foram indivíduos que marcaram seus tempos, o seu povo e mesmo o mundo, né, trouxeram contribuições que ainda hoje são apreciadas. Então, escritores, artistas, literatos e outros tantos que poderiam ser citados, que de fato trouxeram contribuições. Utilizaram-se da palavra, embora também as suas limitações de espíritos em jornada, utilizaram para trazer contribuições. A palavra de Jesus, no entanto, e aqui a gente logo percebe que Emmanuel está fazendo uma diferenciação. O Cristo é um caso à parte. Quando falamos em termos de planeta Terra, pela própria visão que o Espiritismo nos traz do Cristo e da sua missão, porque ele é esse verbo divino não somente a partir do momento que veio estar conosco. A ideia de João, o evangelista, quando assim o denomina o verbo, é justamente nos apresentar a grandiosidade desse Espírito que atendia pelo nome de Jesus. Então, quando ele começa o seu evangelho dizendo assim, no princípio havia o verbo e o verbo estava junto de Deus, ele está falando assim, Jesus histórico é importante, mas vamos olhar para quem de fato é esse ser. Vamos olhar para a grandiosidade desse ser que pisou entre nós. João está nos remetendo lá ao Gênesis, lá ao processo descritivo e metafórico da criação e dizendo, sabe aquele processo que está descrito lá? E Deus disse, e aí se criou, né, descrevendo o processo de criação. Poderíamos pensar da própria Terra, claro que tudo símbolo ali, né? Não vamos pensar naqueles 6 dias, numa leitura muito ingênua, muito estreita do texto. É uma descrição simbólica muito bela, na verdade, como que um poema. Ele está nos remetendo para lá e dizendo assim, aquele verbo, né? E Deus disse, na verdade, era um ser. Era um ser juntamente com outros, os seus ministros, os seus prepostos, que executavam as orientações divinas, que recebiam um pensamento divino e o concretizavam. Esse é o papel de um Cristo, afinal. É o que está lá na escala espírita, nas questões 100 a 113, o papel de um Messias, de um Cristo, de um Espírito puro,
receber diretamente os desígnios, os pensamentos do Eterno Criador e trazê-los à vida, trazê-los à concretude, realizá-los. A minha comida, diria o Cristo, é fazer a vontade do meu Pai. Então nós estamos falando de um espírito absolutamente singular no que diz respeito à terra, né? no que diz respeito a todos que já estiveram aqui, porque é um espírito que está desde o princípio na terra, operando, realizando, investindo já de antemão em nós, preparando a nossa escola, tudo aquilo de que necessitaríamos para progredir. Então, as palavras desse ser, elas são também absolutamente singulares, únicas, diante de todas as outras que a Terra já recebeu. Justamente por essa posição muito singular que a doutrina espírita nos apresenta o Cristo, né? Este que, como ele mesmo diz, antes que Abraão fosse, eu sou. Ele já era, há mais de 4 bilhões de anos atrás. Esse espírito já acumulava uma sabedoria, uma amorosidade que agora nós estamos começando a tatear, a sentir, a entender. E essa súmula, né, ou esse arcabouço gigantesco de bilhões de anos de evolução, imaginemos, se há 4 bilhões de anos atrás ele já era um Cristo, passados 4 bilhões de anos, acumulando ainda mais sabedoria, ainda mais amor, que ser é esse? Que depois nos traz, na forma de pílulas, de sementes, condensadas ali, né, essa sabedoria, essa amorosidade na forma de lições singelas. Será que a gente consegue mensurar o potencial armazenado em cada palavra do Cristo? Em cada parábola do Cristo? Estão ali sintetizados, em algumas poucas palavras, bilhões e bilhões de anos de experiência, de vivência, de relação já direta com o divino, e que Ele, na sua bondade e na sua misericórdia, veio nos entregar, a fim de que fizéssemos delas os elementos essenciais também para a nossa própria construção, para que um dia e a cada dia mais possamos ter também nós os nossos poucos frutos, por enquanto, que levarão consigo também as sementes de vida, palavras de vida eterna, que passam também a viver em nós a partir do nosso esforço. Então, no entanto aqui, quando Emmanuel coloca no entanto aqui, ele está fazendo essa distinção. No que diz respeito à terra, o Cristo é algo absolutamente singular. A palavra de Jesus transcende lavores artísticos, porque ele foi o maior de todos os artistas, o maior de todos os poetas, o mais belo de todos os cantores, joias literárias. Pensemos em todas as joias literárias que o mundo já recebeu, né? A Boa Nova, no que ela expressa ali de amor, de amorosidade, ela transcende todas as joias literárias que a humanidade já recebeu. Plataformas políticas, né? A proposta de vivência em sociedade que o Evangelho traz, que o Cristo propõe, transcende todas as outras que até hoje, em nossa experimentação, já vivenciamos e ainda veremos de vivenciar até chegarmos nessa proposta da fraternidade mais pura que vibra no Evangelho. Postulados filosóficos. Embora o Cristo não tenha se colocado a disputar com os filósofos do seu tempo, a filosofia transcendente do Evangelho transcende em muito, né, ultrapassa em muito todo e qualquer voo do pensamento até hoje alcançado por qualquer filósofo ou pensador que já passou pela Terra. Fórmulas estanques. A palavra do Cristo, ela é isso tudo, né? E às vezes a gente não percebe o tamanho do tesouro que está em nossa casa na forma de um livrinho, na forma de um livrinho assim que a gente, para adquirir, paga R$5, né? Ou ganha de graça numa doação lá no centro, ou pega na biblioteca, né? A gente não tem dimensão do tesouro que está em nossa casa.
Eu me recordo daquela passagem muito marcante para mim, está narrada no Paulo Estevão, quando Paulo e Barnabé estão na sua primeira viagem ali, e aquelas lutas tremendas, né? Eles estavam indo para Antioquia da Psídia, uma dificuldade ali muito grande, porque a região era muito inóspita e tal, tendo que dormir ao relento, se virar com comida, etc. Então eles iam caminhando, caminhavam o dia inteiro, à noite paravam para descansar ali no alvorecer, eles procuravam uma gruta, alguma coisa assim, paravam, acendiam ali uma fogueira, né? Faziam uma refeição frugalíssima, como diz Emmanuel, e começavam a conversar sobre o Cristo, o Evangelho, e um falando para o outro, né, profundamente assim alegres, nem parecia que tinham tido um dia inteiro de jornada exaustiva, os corpos exaustos, as dificuldades sem conta, a falta de recursos, né? Não sabiam nem o que seria deles amanhã, não conheciam nem direito o caminho, enfim. Mas estavam ali numa alegria, falando daquele que era o maior de todos os príncipes, aquele que enriqueceu a terra com o maior de todos os tesouros. Falavam eles do Evangelho. Quando de repente são surpreendidos por alguns indivíduos, dois salteadores, que saem do escuro e entram na caverna anunciando um assalto. Passem tudo aí que vocês tenham. E Saulo, profundamente sereno, né? Barnabé um pouco mais inquieto já. Saulo fala, passe a ele lá, ele passa os poucos pães de cevada que eles tinham, né? Os poucos recursos amoedados que eles tinham. E aí um dos salteadores fala assim, mas eu ouvi uma conversa interessante, eu vi que vocês falavam aí de um príncipe muito rico, de um tesouro muito grande, que história é essa? Né? Porque ele olhou do lado assim, tinha uns pergaminhos, que eram os pergaminhos que eles consultavam, os pergaminhos de Levi, os escritos iniciais do Evangelho. E aí diz que Saulo, com profunda presença de espírito, falou, realmente, a gente falava do maior de todos os tesouros, quem o encontrá-lo nunca mais terá necessidades. E o mapa desse tesouro está ali. Né? Apontou para aqueles pergaminhos, o salteador ficou assim meio sem entender e tal, foi lá e pegou e guardou aqueles pergaminhos. Falou, deem graças a Deus que a gente não os mate aqui, né? Foram embora os dois. E aí Barnabé ficou ali desconsolado, né? E agora, o que vai ser? E Saulo acalmando, não, tranquilo, Deus haverá de prover. Né? A gente come aí as frutas silvestres pelo caminho, a gente usa o musgo das árvores para nos proteger do frio, Deus vai nos prover, a gente dá um jeito. Chegando lá em Antioquia da Psídia, eu sei algumas técnicas novas aí de tecelagem, eu vou ensinar o pessoal lá, não vai faltar emprego, não vai faltar o recurso necessário para a tarefa. E aí o Barnabé falou, não, eu até estou conformado com a carência absoluta de recursos materiais, mas o que mais me desconsola é que eles levaram as palavras do Mestre. Claro que nós já sabemos muitas delas de cor, diz ele, mas algumas outras a gente precisava ali, né, para consultar dos textos. E ele fala isso desconsolado, né, porque aquilo ali para ele era mais importante do que o dinheiro, do que a comida, do que onde ia dormir, do que da roupa que ia vestir, porque ele via naquelas palavras o tesouro que elas eram. Ele via a grandiosidade disso que Emmanuel está nos falando aqui. E aí Saulo, mais uma vez sereno, diz, não se preocupe, Barnabé. Ele abre aqui um botãozinho assim da túnica e tira, né, ele carregava junto ao peito, junto ao coração aqui, uma outra cópia daqueles manuscritos. A cópia que ele havia recebido do seu mestre, Gamaliel, que por sua vez havia recebido de Simão. Né? As cópias lá que Estevão utilizou para estudar o Evangelho, nas quais ele bebeu as palavras do Cristo. Então, ele tira aquilo e aí o semblante de Barnabé se muda, né, se modifica por completo, porque eles poderiam não ter nada no mundo, desde que tivessem ali aquela palavra do Cristo, aquela certeza, aquela sustentação, eles estariam bem, eles estariam confiantes. Então é mais ou menos isso que Emmanuel está nos dizendo aqui, né? Se soubéssemos o valor, o tesouro que está em nossos lares, na forma dessas palavras e dessas lições, talvez diminuiríamos em muito as nossas exigências, as nossas necessidades na caminhada e na jornada mundo afora. Dirige-se, falando da palavra de Jesus, né, a todas as criaturas da terra,
com absoluta oportunidade, estejam elas neste ou naquele campo de evolução. Então é aquilo que Jesus fala, né, que a gente precisa entender no sentido mais espiritual. Ele fala assim: céus e terras passarão, mas a minha palavra ou as minhas palavras não passarão. Cada criatura na Terra, cada espírito em evolução na Terra, são mais de 20 bilhões de almas, como nos diz Emmanuel, tuteladas pelo Cristo, por este que recebeu essa incumbência diretamente do Pai, de ser o bom pastor. 20 bilhões de almas. Cada uma dessas caminha entre um céu e uma terra. A terra é o solo em que ela já pisa, o que ela já conquistou, o que ela já edificou, o que ela já aprendeu. O céu é o horizonte que ela divisa, o que ela está buscando realizar, os horizontes de dever, de compromisso, de consciência que ela já consegue alcançar. Céu e terra. Quanto mais avança na caminhada, mais ela sobe esses degraus e troca de terra, de uma terra antiga para uma nova terra, um novo piso, de um céu antigo para um novo céu, um novo horizonte. É assim que o espírito, cada espírito, se pensarmos no símbolo lá da escada de Jacó, está num degrau dessa escada. E, no entanto, a palavra do Cristo atende a cada um desses, estejam onde estiverem nessa jornada ascensional. Porque ela abarca a todos. Ela se ressignifica diante das necessidades de cada um. Ela se adapta, elevando e transformando a cada um no estágio em que está. Por quê? Somente um espírito da grandiosidade do Cristo, da sabedoria do Cristo, para abarcar todos esses níveis evolutivos da Terra. Todos esses níveis evolutivos dos espíritos que laboram, que evoluem aqui na Terra. E aí ele prossegue dizendo: é por isso que a doutrina espírita a reflete a essa palavra do Cristo, não por mera reforma dos conceitos superficiais do movimento religioso, à maneira de quem desmontasse antigo prédio para dar disposição diferente aos materiais que o integram, em novo edifício destinado a simples efeitos exteriores. Ou seja, o Espiritismo não vai simplesmente desconstruir, mas usar os mesmos materiais para construir de novo, só mudando a ordem ou a forma. Não. O Espiritismo não vai se fixar na forma. A proposta do Evangelho Redivivo é justamente a essência. Por isso a universalidade, por isso essa proposta universal que o Espiritismo traz. Abrindo mão, de aspectos exteriores ou mais formais do culto, para que foquemos naquilo que é o elemento-chave que por séculos em nossas experiências religiosas nós temos esquecido. Para que foquemos naquilo que é, de fato, o que edifica, o que transforma. Por isso, na doutrina espírita, abre-se mão desses aspectos mais exteriores, mais formais do processo de adoração, para focarmos na essência, na alma, do que é o próprio processo de adoração, que é, como Jesus já dizia lá atrás, à mulher samaritana, essa adoração em espírito e em verdade. Essas palavras de vida eterna fazendo-se em nosso espírito mais harmonia com a verdade, com as leis divinas, conduzindo-nos a essa adoração em espírito e em verdade. Os ensinamentos do Mestre, nos princípios espíritas cristãos, constituem sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. Então, elas são ao mesmo tempo elemento renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, ou seja, um manual, um processo pelo qual deveremos atuar, e uma diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. Então é o Evangelho como livro escolar para o nosso dia a dia, como Emmanuel diz naquela passagem muito bonita na introdução, no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida. O Evangelho não mais entendido apenas como manual para genuflexório, mas entendido agora como livro escolar para aplicação diária, no cotidiano, nos menores detalhes da vida, na valorização da convivência, do afeto no lar, na valorização do dever, do serviço perante a coletividade na nossa profissão, no cuidado com o nosso coração,
com aquilo que tem sido as fontes da nossa vida, né? As bases construtoras do nosso destino, portanto, renovar sentimentos e com isso transformar pensamentos, né? Nosso processo de oração, nosso processo, enfim, de lidar com o nosso corpo, tudo isso está ali sintetizado, né? Nessas palavras que Emmanuel vai definir o Evangelho como sendo o tratado da perfeição ou o tratado do aperfeiçoamento do ser. Quando os manuseis, ou seja, os princípios espíritas cristãos, as lições de Jesus, não te julgues assim apenas como quem se vê à frente de um espetáculo de beleza, junto do qual devas tão somente chorar, seja nutrindo a fonte da própria emotividade ou penitenciando-te quanto aos próprios erros. Então nós precisamos, em nos relacionando com o Evangelho do Cristo, sim, buscar o consolo, buscar essa força, mas também precisamos nos erguer para atuar. Mais do que levantar apenas, caminhar. Eu me lembro da orientação de Jesus no Evangelho, levanta e anda. Então, às vezes, ao lidarmos com as palavras do Mestre, seja num estudo ou numa exposição que ouvimos, nós nos levantamos, nos inspiramos, nos emocionamos, mas logo depois voltamos a sentar. Mas por isso Jesus coloca duas orientações, levantar e andar, como fez o cego de Jericó. Somente assim estaremos de fato alcançando luz para o nosso caminho. Então não simplesmente nutrir a emotividade, claro, precisamos do consolo, do bálsamo, mas também buscar a libertação, a educação que nos transforme, que nos coloque de volta em movimento, que mobilize as potências de nossa alma, especialmente a vontade, que é o motor de tudo que venhamos a fazer em termos de transformação. Então, não somente nutrindo a emotividade ou penitenciando-nos quanto aos próprios erros. Não é também para nos perdermos ali na culpa, né? Nas lamúrias, nas lamentações. É para que aproveitemos essas palavras como combustível para, sejam quantas forem as quedas, termos quantas forem também de soerguimentos, né? Nos levantarmos quantas vezes forem também necessárias. Essa é a ideia, né? Arrependermos-nos, sim, cairemos muitas vezes ainda, mas é preciso a cada vez buscarmos levantar quanto antes e avançarmos rumo ao que nos espera. Por isso, gosto de dizer que o Mestre, além de consolador, né, o Evangelho do Mestre, além de consolo, ele nos traz, acima de tudo, também desafio, impelindo-nos a caminhar. Né? Tem um espírito chamado Mariano, no livro Falando da Terra, ele tem uma mensagem que ele diz assim que no Sermão do Monte, que é a súmula ali, né, uma síntese muito bela das lições do Cristo, profundamente consoladora essa síntese, mas ele diz que a palavra do Cristo no Sermão da Montanha contém muito mais desafio do que reconforto. Então, se o Cristo nos consola, ele também nos desafia, porque ele vai fundo em nossa alma e ele acende essa chama, ele acende uma luz ali que nos permite ver melhor a circunstância em que estamos e a necessidade do avançar, da mudança. Além das lágrimas, aprendamos igualmente a pensar, a purificar-nos, a reerguer-nos e servir. Então, as lágrimas são importantes, existirão em muitos momentos na relação com o Evangelho. Mas como Simão Pedro fazia lá e o fez, né? Naquele momento em que o Mestre aparece, ele chorou, porque viu ali o seu equívoco. Mas no outro dia ele estava de pé novamente, disposto a trabalhar. E assim o fez tantas vezes, até que se convertesse de fato no Simão que aprendemos a admirar pela sua grandeza. A necessidade da alma é semelhante à sede ou à fome, ao desajuste moral ou à moléstia, que são iguais em qualquer clima. Então, a nossa alma, assim como o nosso corpo tem necessidades, fome, sede, frio, a nossa alma também as tem. E seriam até mais importantes de serem atendidas estas, porque dizem respeito à eternidade, ao Espírito eterno. Né? Me recordo da própria fala de Paulo, no livro Paulo Estevão, que ele diz assim que
nas tarefas do cristianismo, o amparo ao corpo, né, sofrido, o amparo material, com alimento, com agasalho e tudo mais, é importante, é essencial e não pode ser esquecido. Mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar, porque o Espírito prossegue, esse sim, como viajante da eternidade. E as verdadeiras conquistas, as necessidades mais prementes a serem atendidas são as da nossa alma. E aí, por isso, prossegue Emmanuel, a lição do Cristo é também comparável à fonte e ao pão, ao fator equilibrante e ao medicamento. Então, se o nosso corpo tem sede, fome, desajuste moral e moléstia, também a nossa alma tem sede, fome, desajuste moral e moléstia. Mas a lição do Cristo, assim como o Cristo nos ensina a suprir essas necessidades materiais de nossos irmãos, dentro daquilo que estiver ao nosso alcance, também ela haverá de suprir a sede da alma, porque é fonte, a fome da alma, porque é pão, ao desajuste moral da alma, porque é fator equilibrante, e à moléstia da alma, porque é medicamento, que são fundamentalmente os mesmos em toda parte. Então, cada palavra de Jesus compila tudo isso ao mesmo tempo: água, pão, medicamento e equilíbrio. Em cada lição como essa, que nós nos esforçamos por entender e acolher no mais íntimo do nosso coração, estamos recolhendo esses recursos potencializadores da nossa cura, do nosso equilíbrio, da nossa paz, da nossa serenidade. No trato, pois, de nós ou dos outros, é forçoso não olvidar que o próprio Senhor nos avisou de que as suas palavras são espírito e são vida, né? São espírito e vida. Então são essas as lições que o querido benfeitor Emmanuel nos traz acerca dessas palavras que estão aí, ao nosso alcance e que deveriam ser por nós acessadas, que deveriam ser por nós ouvidas com a acústica do nosso espírito, para que enfim se façam sementes lançadas no solo do nosso coração, vindo a produzir os frutos de que tanto necessitamos. Nesses momentos é preciso nos lembremos da parábola do semeador, desse semeador que nunca saiu, nunca desistiu, nunca parou, nunca deixou e nunca se cansou de semear. Essas palavras seguem vibrando, seguem ecoando mundo afora a todos os corações que a elas se propuserem a escutar, alcançando a sua alma, o seu espírito e a vida de que são portadoras. Porque então, e somente então, se converterão de fato em palavras de vida eterna, quando se fizerem vivas em nossa própria vida, pelo nosso esforço de nos enriquecermos de eternidade. Porque essa é a eternidade que haverá de inundar o mundo que aqui vivemos, com toda a sua impermanência, com todas as suas lutas, e trazer para nós e para aqueles ao nosso redor esse senso, né, de equilíbrio, de estabilidade, de confiança, de fé, de perenidade que precisamos para vencer as lutas e os desafios que somos convidados a vivenciar. Abramos-nos, portanto, a essas palavras, deixemos-nos contagiar por elas, ouçamos os ecos dessa boa nova inesquecível e façamos também os seus arautos, os seus multiplicadores, convertendo-as em vida na nossa vida, trazendo Jesus para viver conosco naquilo que fazemos, naquilo que falamos, irradiando essa vida eterna por onde passarmos. O nosso agradecimento por todos e os nossos votos de muita paz e de muita luz com Jesus, hoje e sempre. Apenas um recadinho, lembrando, a pedido do querido amigo Luiz Guilherme, que amanhã, às 20 horas, nessa mesma página, estará aí com vocês, trazendo reflexões preciosas da nossa querida amiga Larissa Chaves. Então não percam, amanhã, às 20 horas, reflexões preciosas. Um grande abraço a todos, Deus lhes abençoe, paz e bem.